Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima. Sou Edelson Bispo, missionário católico e também missionário de aliança da Comunidade Missionária Gratidão, de Rio Pardo de Minas. Hoje gostaria de refletir com você, meu irmão e minha irmã, uma palavra que está em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. A palavra disse assim: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra foi um anúncio que Jesus fez falando da perseguição, da qual os discípulos, os apóstolos e todas as pessoas que se tornassem discípulos de Jesus por longo de toda a humanidade iriam sofrer. Jesus faz todo aquele anúncio da perseguição e no final ele finaliza esse anúncio da perseguição com essa palavra, dizendo que quem der testemunho dele diante dos homens, ele também o daria testemunho diante do Pai que está no céu. Mas quem negar o Cristo diante dos homens, também será negado diante da glória, diante do Pai celeste. Irmão, Jesus muito nos alerta, nos chama a que nós possamos testemunhá-lo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, são os tempos que nós também precisamos testemunhar o Cristo com a nossa vida, testemunhar Jesus com a nossa presença, testemunhar Jesus com o nosso viver. Aqui ele está falando quem o negar diante dos homens, negar Jesus diante dos homens. E nós precisamos testemunhar diante de toda a sociedade, diante de toda a humanidade, em primeiro lugar com a nossa vida, que dizia São Francisco de Assis. Pregar a palavra se necessário. O evangelho precisa ser a nossa vida. Nós precisamos testemunhar Jesus com a nossa existência, com a nossa presença, aonde quer que nós estejamos. Será que nós temos sido testemunha viva de Jesus? E São Francisco ainda dizia, use palavras se necessário. Então nós precisamos testemunhar. As pessoas, ao olhar para nós, precisam enxergar em mim, precisam enxergar em você um testemunho vivo de Jesus, uma pessoa que testemunha Jesus com o seu jeito de ser, com a sua honestidade, com a sua transparência, com o seu desejo do céu, com o desejo de santidade que você traz no seu coração. Então, Jesus fez esta promessa dizendo, quem der testemunho dele diante dos homens, também ele dará testemunho de você, de mim, diante do Pai que está no céu. Então nós somos chamados, se nós queremos um dia receber esse testemunho de Jesus na glória, Jesus dizendo para o Pai, esse é um filho amado, esse é um filho que perseverou até o fim, esse filho foi fiel até a morte, foi fiel até as últimas consequências. Ele não me negou, ele não teve vergonha de mim, ele não se envergonhou do meu nome, ele não se envergonhou do meu evangelho diante dos homens. Porque, irmãos, muitas pessoas têm vergonha de dizer que é servo de Jesus, muitas pessoas têm vergonha de dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, porque o mundo tem pregado, o secularismo tem entrado na igreja, as pessoas têm tido vergonha de talvez até saudar as pessoas com a paz do Senhor, têm vergonha às vezes de cumprimentar as pessoas com a saudação de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz esteja convosco, que a paz esteja com cada um de nós. Então, Jesus ele chama nós a cada instante a testemunhá-lo. Nós precisamos ser testemunha viva do Evangelho, da boa nova que é Jesus Cristo. Mas ele também diz, e quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Assim também ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então assim também quem der testemunho dele diante dos homens, ele também dará testemunho diante do Pai. Mas quem o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Assim também ele disse, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Quem não crer, infelizmente, será condenado. Então nós somos chamados a ser essa testemunha, a anunciar, a pregar a palavra com a nossa vida, mas também usar a palavra quando precisar. Nós precisamos, eu preciso, eu, Edelson Bispo, tenho essa necessidade. Fui chamado como testemunha, como missionário a pregar a palavra, a levar Jesus, porque quem cura é a palavra, quem realiza um milagre é a palavra. Marcos 16, ele finaliza dizendo que Jesus
Os discípulos saíram anunciando a palavra, pregando o evangelho, anunciando o Cristo, e o Cristo colaborava com eles, realizando milagres, sinais e prodígios. Assim também essa palavra continua agindo ainda hoje, irmão. Jesus continua realizando milagres, Jesus continua realizando prodígios. A palavra de Deus continua realizando obras em toda a humanidade. O que tem acontecido, às vezes a gente pergunta, mas nós não temos visto milagre, nós não temos visto a graça acontecer. Mas nós precisamos analisar como tem acontecido, porque o milagre só acontece, não é por mão de pregador, não é por mão de pastor, não é por mão de padre, não é por mão de ninguém. O milagre acontece pelo poder da palavra, é a palavra anunciada que a graça acontece. Assim o Cristo nos demonstra em Marcos capítulo 16, lá em 16 ele manda, versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E eis os milagres que acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, beber veneno mortal não lhes fará mal, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então Jesus manda os apóstolos anunciar e eles vai anunciando a palavra, vai pregando a palavra e Jesus vai colaborando. Quem faz o milagre é o Cristo, quem ressuscita é Jesus, quem arranca a alma da escravidão do pecado é Jesus, quem dá vida nova é Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é testemunhar o Cristo, e o Cristo ele sempre colabora conosco, realizando a obra, realizando a conversão, realizando o milagre, realizando os prodígios através do poder da palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva e a palavra encarnada. João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra encarnada, Jesus Cristo, o verbo encarnado, ele realiza milagre e prodígio na nossa vida pelo poder da sua bendita palavra. Então que você possa testemunhar o Cristo com a sua vida, que nós possamos testemunhar Jesus e até as últimas consequências, como tem acontecido em alguns países no momento que nós estamos vivendo, como exemplo do Afeganistão, que nós temos visto o que tem acontecido, o terrorismo, matando e caçando os cristãos para ser mortos, para ver se eles negam Jesus. Nós precisamos, irmão, testemunhar Jesus. Quem dera se pudéssemos dar a nossa vida por amor a Jesus Cristo, pudesse até as últimas consequências por amor ao Cristo, por amor ao Evangelho, como disse a palavra, quem der testemunho de mim diante dos homens, será, também darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está no céu. É preferível morrer, irmãos, por amor ao Cristo, do que negar Jesus diante da humanidade, diante dos homens. É mais preferível derramar o seu sangue por amor a Jesus, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com todos os apóstolos, como aconteceu com os discípulos, como aconteceu com Estevão. Nós precisamos lutar a cada dia por amor a Jesus Cristo. Nós precisamos estar a cada dia na sua presença, nós precisamos nos preparar, como está acontecendo no Afeganistão, qualquer hora pode também acontecer conosco. Nós não estamos isentos do que está acontecendo no Afeganistão, nós também podemos ser assim também como eles, a nossa fé pode ser provada, e é nesta hora que nós saberemos em quem nós temos colocado a nossa fé, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Sustenta firme, é melhor morrer com honra, com glória diante de Jesus, do que viver como um traidor, viver como uma pessoa que negou Cristo, uma pessoa que vive, um homem e uma mulher que nega Jesus. Ele pode até viver por um tempo, mas tenha certeza que quando o Cristo chamar, que ele for diante de Jesus, prestar conta dos seus atos, Jesus mesmo disse, e quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Será que nós estamos preparados, irmãos, para testemunhar Jesus diante dos homens? Será que nós estamos preparados para testemunhar Jesus diante dos homens até a nossa última consequência, até o último instante de nossa vida? Esse instante que a humanidade está vivendo, eu e você, nós somos chamados a analisar a nossa vida, como nós estamos vivendo. Será que a minha fé, o meu amor por Jesus, eu tenho amado o Cristo para suportar a perseguição, suportar a provação até as últimas consequências? A palavra. Nós precisamos abastecer do Evangelho. Nós precisamos abastecer do Evangelho para que quando chegar a nossa hora, morremos com honra por amor a Jesus Cristo. Feche seus olhos neste instante, queremos orar,
Pedir o Espírito Santo sobre nós agora e sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pedir o Espírito Santo que nos dá graça, irmãos, nos dá força para suportar a pressão deste mundo, perseverar até o fim na presença do Cristo, perseverar até o fim, testemunhando Jesus como o Senhor da nossa vida, como o Senhor da nossa casa, como o Senhor da minha vida. Nós precisamos preparar, irmãos, a cada dia o nosso coração, preparar a nossa esperança, preparar para um dia encontrarmos com o Cristo na sua glória. Senhor Jesus, nós queremos te pedir agora, Senhor, teu Espírito. O Senhor que disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Senhor, te peço agora, Jesus, derrama sobre mim, derrama sobre cada irmão que está assistindo esse vídeo agora e dá força, Senhor, para que nós possamos testemunhar o Senhor. O Senhor que disse em Atos, capítulo 1, versículo 8, dareis forças para serem as minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Senhor Jesus, dá-nos força para perseverar até o fim, Senhor. Dá-nos força, Senhor Jesus, para ser testemunha do Senhor, para testemunhar o Senhor como o Senhor da nossa vida, para testemunhar o Senhor como o Senhor do nosso coração. Senhor Jesus, dá-nos o teu Espírito, derrama sobre mim, Jesus, o Espírito Santo, derrama sobre cada irmão agora que está nos assistindo o poder do teu Espírito, Senhor, e dá-nos força, Senhor Jesus, para testemunhar o Senhor como o Senhor da nossa vida, para... Se preciso for, Senhor Jesus, derramar o nosso sangue, Senhor, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor. Senhor Jesus, derrama agora sobre nós o teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós agora. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, que derrama sobre nós o Espírito. Dai-nos, Senhor, a tua força, Senhor. Dai-nos força, Senhor Jesus, para testemunhar o Senhor. Dai-nos força, Senhor Jesus, para ser uma testemunha fiel, assim como disse a tua palavra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, meu irmão, eu te darei a coroa da vitória. A coroa da vitória é para aqueles que forem fiéis, para aqueles que preferem morrer do que negar Jesus, para aqueles que preferem morrer do que negar o Cristo por um instante passageiro nesta terra. Senhor Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo, pela intercessão de Maria Santíssima. Vem, Espírito Santo, pela intercessão da Beata Helena Guerra e de São Padre Pio. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Vem, Espírito Santo, sobre cada irmão, sobre cada irmã que está me assistindo agora. Pelo poder da palavra, Espírito Santo, visita cada casa, visita cada irmão agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, visita cada família, visita cada pessoa atribulada, cada irmão que está sendo provado a fé neste instante. Visita, Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Você que encontra fraco, meu irmão, o Espírito Santo é a tua força, o Espírito Santo é a tua solução. Você, meu irmão, minha irmã, receba agora o Espírito Santo em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Gostaria, meu irmão e minha irmã, por caridade, se esse vídeo foi útil para você, que você possa deixar o seu like, que você possa compartilhar e também se inscrever em nosso canal, para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Você deixando o seu like, o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, para que ele também possa levá-lo a mais e mais irmãos. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.